Pessoal, vamos dar continuidade aí às gravações das nossas videoaulas na matéria de angelologia, tá ok? E aí, como já havia avisado, estamos tratando acerca da universal popularidade dos anjos e vamos ver agora como esta crença universal, né, nesses seres espirituais é diversificada e como se manifesta em relação a ela os diferentes povos, as diferentes tradições, tá certo? Os mitos, as lendas em torno desses personagens. Vamos ver como são diferenciadas as formas de lidarem com esses seres. Partindo aí do ponto de vista bíblico, né? Vemos aí uma diferenciação muito clara entre Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador de todas as coisas, né? Que conforme a Bíblia Sagrada assim nos revela, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas, mas um só Deus, é uma única essência, e que são diferentes das suas criaturas. Então, uma coisa é Deus, a pessoa de Deus. No teísmo temos a presença de um Deus pessoal. Então temos Deus diferente e Deus está muito bem diferenciado em relação às suas criaturas. Dentre as criaturas temos os seres celestiais, por exemplo, né, os anjos, e não somente esses anjos compõem a classe de seres celestiais, mas anjos, o arcanjo, como a Bíblia assim nos diz, apenas nos fala acerca de um arcanjo, né? Mesmo que as tradições apontem outros arcanjos. Temos seres celestiais como os querubins, os serafins, e existe toda uma hierarquia celestial, conforme é especulada aí por muitos autores ligados ao cristianismo. Mas não somente esse, saindo do arraial do cristianismo, temos muitas outras manifestações acerca desses seres espirituais. É quando vamos ver muitas diferenciações nessas abordagens. Uns que colocam os seres celestiais como emanações do ser divino, ou seja, muito mais aproximados, como que detentores de parte mesmo desse ser divino, tá certo? Uma emanação, diferentemente de um ser criado, é como se fosse um pedaço daquele mesmo ser e não somente alguém que foi criado a partir dele. Vemos aí a escritura, em alguns lugares declara que Deus pela sua palavra criou os anjos. Então uma coisa é o anjo, você ter diante de si uma manifestação desse ser celestial, de um anjo. Mas esse anjo pode representar o seu Criador, representar Deus, trazer, comunicar uma mensagem, ou realizar uma obra que Deus mandou enviar. E outra coisa é ter diante de si uma emanação, que pode ser uma parte mesma do próprio Deus. Vamos ver que algumas religiões encaram esses seres celestiais não como meras criações, mas sim como algo mais, como emanações do próprio Deus. Ou outras até que dizem que, na verdade, essa hierarquia celestial é composta de deuses superiores e deuses inferiores. Geralmente com um deus que encabeça o panteão de deuses, né, que rege, coordena, né, todos esses demais deuses. Alguns deuses ligados diretamente a ele, que são deuses superiores, e outros deuses intermediários entre o ser humano e esta classe de deuses superiores, né, os deuses inferiores. E aí vemos que muitas das vezes esses deuses inferiores acabam cumprindo um papel semelhante ao que os anjos são, semelhante ao que a Bíblia fala acerca dos anjos. Claro que não com as mesmas funções, não com a mesma importância, nem com as mesmas limitações, mas de forma pelo menos semelhante, né? Vamos colocar assim, aquilo que para a Bíblia Sagrada, para o cristianismo, é o papel de um anjo nessas religiões, nessas tradições, é desempenhado por um semideus, é desempenhado por um deus de classe inferior. Tá, okay? Então temos aí as diversas manifestações acerca desses seres espirituais, né? Os mitos e as lendas em torno desses seres. E aí vamos partir aqui para a abordagem do que o nosso curso tem relatado acerca do conhecimento sobre os anjos, fazendo a leitura aqui do capítulo inicial, a universal popularidade dos anjos. Tá, ok? Vamos fazer a leitura desse texto aqui e em seguida dar uma analisada aí no conteúdo que temos levantado aí acerca do conhecimento, né, acerca das tradições que são transmitidas pelos povos acerca desses seres. Tá certo? Então, começando pela leitura, que diz: os anjos nas mitologias de vários povos. Os anjos, sem se importar com a sua natureza, classificação e caráter,
tem sido objeto de comentário e experiência desde tempos remotos. Os indícios de sua existência remontam ao período pré-histórico. E o que é muito interessante em tudo isso é que sua missão entre os homens parece ainda não ter mudado, pois ainda hoje, em pleno século de maior desenvolvimento científico da história da humanidade, eles são compreendidos nos mesmos moldes dos tempos mais remotos, quando o homem ainda não tinha tecnologia. E mesmo ainda hoje, sem nenhuma prova científica da existência desses seres, os homens de quase todas as culturas e religiões do mundo continuam lhes venerando. E aí, claro, sempre fazer uma diferenciação entre o que é um conceito bíblico acerca de um anjo, né, como um ser criado, um ser a quem não deve ser dirigida orações ou adoração, aí conceitos fora, né, o conceito externo à Bíblia Sagrada, que vão tratar de diversas formas em relação a estes seres espirituais, chamando-os de anjos ou de outros qualitativos que eles constroem, né, para construir esta imagem que eles têm acerca desses seres espirituais. Então uns vão chamar de gênios, vão colocar como gênios do bem e gênios do mal, como a gente viu na aula passada acerca do daimon, né, que inclusive Sócrates havia declarado que ele tem um daimon. E aí, se você traduzir isso literalmente, sem entender em que contexto essa palavra está sendo usada, você vai dizer que Sócrates estava dizendo abertamente que tinha um demônio, e que esse demônio influenciava, e que esse demônio levou a ensinar filosofia de graça, né, por um ideal, diferentemente dos sofistas, que faziam da filosofia um meio de vida, um comércio. Então Sócrates se diferenciava dele, dizendo: eu sou influenciado por esse demônio e ele me leva a ensinar esta filosofia e ensiná-la de graça, né, porque está comunicando esses saberes. Agora nós precisamos entender, no contexto de Sócrates, da filosofia grega da época, da cultura grega da época, o que significava essa palavra daimon. E aí vemos que daimon está associado, é uma palavra genérica que fala acerca desses gênios, vamos colocar assim, esses espíritos que estão ligados aos homens, influenciando-os para o bem ou para o mal, sendo um eudaimon uma influência benéfica, que era o que Sócrates queria, estava falando acerca disso, do eudaimon, né? Agora, diferentemente desse gênio do bem, temos o kakodaimon, que é influenciado agora que é relacionado agora à influência negativa, né? Que para nós hoje tem uma conotação de demônio. Então, demônio hoje para nós tem uma conotação total relacionada a um ser das trevas, a um ser de influência maléfica, né? Um ser destrutivo, de influência nociva. Então não temos mais essa ambiguidade entre um eudaimon e um kakodaimon. Hoje apenas qualificamos como demônio, e o demônio ligado às hostes infernais, tá ok? Mas mergulhando nessa época de Sócrates, temos que fazer essa diferenciação. Então o demônio naquele contexto, né, o daimon, era uma palavra ambígua que cabia significados tanto no sentido de serem seres benéficos ou maléficos, né, sendo um eudaimon ou um kakodaimon. Dando continuidade, ele já começa a perceber aqui que mesmo com todos os avanços da tecnologia e com o ceticismo que hoje reina em muitas instituições, muitos lugares, de modo geral as pessoas continuam crendo e continuam tentando se relacionar com seres espirituais. E como já foi alertado até na aula passada, existe um grande risco nisso. Por isso que temos que observar, temos que analisar o que a Bíblia diz a respeito, tá, ok? E as experiências que temos observado desses relacionamentos, o que tem sido produzido. Então, muitas das vezes temos visto a produção de várias situações, né, a geração de situações completamente nocivas ao homem a partir daquilo que ele entende ser uma revelação de um ser angelical, de um ser celestial, um ser espiritual, e que tem lhe trazido espécies de ritos, né, de rituais, de práticas que são extremamente destrutivas para ele e para os demais. Então vemos que o relacionamento com esses seres espirituais nem sempre são benéficos, principalmente quando se faz no âmbito de simplesmente especulações, né, de imaginação humana, sem uma direção, sem um direcionamento da revelação da Sagrada Escritura. Aquilo que a Sagrada Escritura nos deixa muito claro acerca de quem são seres
ligados à majestade divina, subordinados a Deus e assim trabalhando para o bem do homem, colocando-se como um conservo, né? Aquele que está juntamente com o homem servindo a Deus, não servindo diretamente ao homem subordinado às suas ordens, servindo a Deus, mas ligado à tarefa de cumprir um bem à humanidade, né? Através da igreja, através de pessoas individuais, através de diversas funções que lhes são atribuídas. Tá, okay? Então temos que ver para que time joga esse ser espiritual. E aí as pessoas que não têm caminhado pela luz da Escritura, eles têm sido iludidos, têm sido muito enganados e têm sido associados a ritos e práticas autodestrutivas. Em algumas culturas, eles são adorados e servidos como sendo Deus em pessoa. Adorados e servidos, né, como sendo Deus em pessoa. E aí vai do tipo de conceituação. Quando se fala, por exemplo, de um ser celestial, de um ser espiritual, tratando como uma emanação, a pessoa que assim conceitua esse ser está dizendo que ele é parte da própria deidade. Então ele não é um ser criado diferente da deidade, um ser inferior. Ele é uma própria emanação da deidade. Assim, adorar este ser é como adorar a própria deidade, que está distante, está num estado de imanência, está contida em si mesma, não é acessível. E aí este ser torna como que a deidade transcendente, traz ela para perto de nós, possibilita o contato, a comunicação. Assim ele torna-se uma emanação, que inclusive nós vamos ver os conceitos gnósticos, do zoroastrismo. Vamos ver que eles têm esta forma de olhar para esses seres espirituais e assim entendem ser correto de conferir adoração, culto, veneração. Por quê? Porque adorar esses seres é como adorar o próprio Deus. Ainda mais se a gente encarar na perspectiva politeísta, né? Quando há deuses superiores e deuses inferiores. São deuses. Inclusive, a gente vai ver alguns até que tentam manipular a ação desses seres espirituais. Mesmo até um ser espiritual negativo, nocivo, entende-se que ao se lhe prestar algum tipo de culto, se prestar ele algum tipo de fidelidade, você atrai os seus serviços para combater um outro ser também nocivo. Que aí você vai ver religiões afro, por exemplo, adotam essa prática, né, de oferecer algum tipo de ofertar algum tipo de oferenda a determinados seres espirituais com o fim de atrair os seus favores no combate a outros seres mais nocivos. Então eles entendem que podem manipular o mundo espiritual por meio dessas práticas. E infelizmente temos que admitir que até alguns meios evangélicos têm adentrado nessa noção, distanciando-se da doutrina bíblica, né, que subordina tudo à ação divina, à sua autoridade, à sua soberania, tá? E começando a adentrar por um tipo de espiritualidade distorcida, herética, tá? Que coloca o homem como um agente centralizador do poder dentro do mundo espiritual. Um ser que pode manipular o mundo espiritual, manipular os seres celestiais e, quiçá, manipular até Deus, porque alguns dizem que diante de algumas ofertas, diante de algumas campanhas, diante de algumas práticas, até Deus se vê obrigado a uma determinada ação. Quando nós vemos alguém que tem coragem de dizer que você amarra Deus com o dízimo, o que nós estamos vendo senão esse tipo de manifestação? Claro, obviamente que a pessoa não vai dizer que é isso, mas consequentemente chega a isso, uma vez que Deus se vê comprometido por causa da entrega de valores dentro de determinada igreja. Agora você comprou, você adquiriu para si obrigação de Deus em relação a você, de guardar um bem, de proteger, de te proteger, de conceder uma bênção, de realizar um projeto seu, porque você entregou valores dentro de determinada igreja que professa, né, esse tipo de verdade, esse tipo de conhecimento. Então vemos, esta igreja, esses líderes que estão confessando esse tipo de prática, estão cada vez mais se distanciando da verdade bíblica e adentrando pelas mitologias.
ele não está pregando mais a palavra de Deus. Deus não é mais soberano de toda a história, de todo o universo, de toda a ação. Tá? Agora Deus é coadjuvante, Deus é apenas um dos atores, que pode ser inclusive manipulado. Então isso é uma teologia que está abraçando, mesmo inconscientemente, vamos dizer assim, está abraçando conceitos que não são bíblicos, são mitológicos. São conceitos que estão presentes em religiões pagãs, estão presentes em mentalidades que não têm nenhum vínculo com a revelação da Sagrada Escritura. Estão fazendo isso com interesses em manipular a massa, em fazer com que o dinheiro jorre, em fazer com que o dinheiro circule dentro da sua instituição. E para tanto eles lançam mão até das distorções em relação à doutrina sagrada. Quando fazem essas distorções, não estão muito preocupados em relação ao resultado que isso terá na vida espiritual das pessoas. O único objetivo é o vil metal. E quando assim colocam o vil metal para o seu máximo objetivo, começam a adentrar com esse tipo de equívocos, com esse tipo de erros, né? Acaba se tornando aquilo, os fins justificam os meios, né? Os fins são o enriquecimento, os meios, eles vão adotar o meio que for preciso. Os serviços arqueológicos e a própria história atestam que os anjos têm sido objeto de apreço e interesses dos homens das mais variadas culturas e civilizações. É porque estamos tratando de angelologia aqui. Mas na verdade, sempre que se trata de questões místicas, escatológicas, questões relacionadas a mistérios, sempre tem despertado o interesse. As pessoas têm um interesse nato por essas coisas, por esses assuntos. A mitologia de quase todos os povos falam de seres espirituais que, segundo os críticos, atribuem-se aos anjos. É o que eu falei. Então, num conceito bíblico, temos seres espirituais, seres celestiais, né? Ou seres que caíram do estado celestial, são atualmente demoníacos. Então temos aí a forma como a Bíblia lida com esses seres. São seres criados, limitados, né? Diferentes de Deus, subordinados a Deus. Então é a forma bíblica de olhar para o assunto. Agora não é somente a Bíblia que fala sobre isso. Então temos aí outros conceitos que vamos analisar aqui. Culturas de outros povos, tradições de outros povos. Claro que, analisando mais a fundo, nós vamos ver as distorções. São distorções e manipulações desses seres espirituais sobre mentes pensantes, que produziram esses falsos conceitos, falsas religiões. Mas é necessário analisarmos, entendermos e termos bem claro, né, quais são essas confissões que têm sido feitas, né, acerca desses seres, porque em muitos casos, ao analisarmos algumas distorções que são feitas sobre a Sagrada Escritura, algumas manipulações, como já tenho alertado, muitas dessas manipulações têm conduzido pessoas a se comportarem dentro da igreja cristã como se fossem verdadeiros sacerdotes do paganismo, tem trazido paganismo para dentro do cristianismo, tem manifestado esses conceitos dentro do cristianismo, por causa das distorções que tem realizado na sã doutrina, né, como Judas já alertava, né, quantos têm se levantado contra a sã doutrina. A mitologia, como eu já li aqui, dos povos, falam desses seres espirituais que, segundo os críticos, atribuem-se aos anjos. Podem ser bons ou maus, embora usando outro tipo de nome e outros conceitos, como a gente vai ver, né? Então são seres espirituais, nem sempre são chamados de anjos, mas são seres intermediários entre a deidade ou as deidades e os seres humanos. A mitologia babilônica pintava-os como deuses intermediários, que transmitiam mensagens dos deuses superiores aos homens. A mitologia grega e romana tinha seus gênios, semideuses, faunos, ninfas, náiades que visitavam a terra. Então, ó, veja, a mitologia grega é a mais rica. A mitologia romana, ela tinha algumas características próprias, mas na verdade, com a dominação de Roma sobre a Grécia, eles passaram por um processo intenso de sincretismo, uma sincretização às avessas, né? Porque na verdade não foi Roma que impôs sua cultura sobre a Grécia. Roma foi contaminado pela cultura grega, principalmente a mitologia, a filosofia. Em questões de leis, os romanos, vamos dizer assim, tinham mais talento, né, para essa questão
legal. Claro que também foram influenciados por algumas questões, por um conhecimento que já havia dentro da cultura grega, que era muito mais rica. Mas no geral, Roma foi muito mais infectado pela cultura grega do que influenciou a cultura grega. Então a cultura grega influenciou muito a cultura romana. Então muito do que se vê na cultura romana é na verdade um sincretismo realizado pela cultura grega, né? Então eles fundiram muitas deidades. Você vai ver alguns seres que estão presentes na cultura grega estão também na cultura romana com outro nome. E aí na cultura grega vamos ver este ser dentro de um contexto muito mais rico. Então a cultura grega inclusive criava seres espirituais vinculados a diversos âmbitos da realidade. Tanto na questão celestial, né, o panteão de deuses, os seres ligados à natureza, os seres ligados ao movimento dos astros, os seres ligados aos homens e às suas necessidades, aos seus sentimentos, né? Temos deuses, deuses inferiores, semideuses. Então temos gênios da natureza, diversos seres que compõem aí a grande mitologia grega. A mitologia grega é muito vasta, muito extensa, né? Uma mente muito criativa. Hermes, um dos deuses grego, era tido como mensageiro divino e intérprete dos deuses, e que também era o deus da eloquência, que os romanos chamavam de Mercúrio. E aí ele cita Atos 14:12, a passagem em que Paulo e Barnabé estavam pregando em determinado lugar e o Senhor Jesus realizou milagres através de Paulo. E Paulo é quem pregava e Barnabé estava auxiliando ele, com certeza intercedendo, e a multidão ver os sinais, as maravilhas, eles intentaram adorar Paulo e Barnabé como sendo deuses, manifestações mesma da deidade, e chamavam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, porque Mercúrio está associado à eloquência, uma vez que Mercúrio, né, ou Hermes, era aquele que fazia a ponte, a comunicação entre o mundo dos deuses e os homens. Então ele extraía a mensagem dos deuses, né, dentro do seu ambiente superior e interpretava essa mensagem aos homens, tornando inteligível. Então Paulo, quem comunicava a mensagem, foi caracterizado como sendo Hermes, né, como sendo Mercúrio, ou uma manifestação mesma dele. E Barnabé como Júpiter, né, aquele que fica mais distante, mais afastado. Então Barnabé é Júpiter, aquele que está controlando espiritualmente aqui a situação. E Mercúrio, né, que é Paulo, no caso ali eles colocaram Paulo como Mercúrio, é o seu comunicador, está comunicando a sua mensagem, está realizando prodígios em seu nome. Quiseram adorá-lo, mas eles conscientizaram aquelas pessoas de que eles não são deuses, de que eles estão ali pregando a mensagem de Cristo Jesus, rasgaram suas vestes, inclusive, para isso, né? Só que aí, por outro lado, uma vez que quebraram todo aquele momento, né, em que eles iam adorá-los como Deus, então trouxe sobre eles a ira. Aquele povo terrivelmente espancou os dois, os prendeu, mas o Senhor Jesus Cristo deu vitória a eles e o nome do Senhor foi glorificado, né? Então vemos aí essa interação entre o Evangelho, a verdade sagrada, divina, revelada, quando ela vem e confronta, né, essas distorções, confronta esses conceitos inventados, criados pela mente humana, influenciados por seres das trevas, né, seres que querem trazer destruição sobre a vida humana, afastamento entre o homem e Deus, e quando o Evangelho os confronta, muitas das vezes traz revolta, traz uma indignação, mas aqueles que abrem o coração para a verdade são então libertos e passam a ter um relacionamento sadio com Deus. É aquilo que é o grande objetivo buscado aqui por nós, inclusive nesse estudo. E aí alguns pensadores deles, Hesíodo, depois de Homero, poeta grego mais antigo, escreveu: milhões de criaturas espirituais andavam pela terra. Então, dando continuidade aqui, esse trecho, inclusive eu vou repetir ele quando a gente chegar no slide. Queria só passar aqui para a gente começar a dar uma observada exatamente nessas tradições. Os anjos nas tradições dos povos, nas mitologias e nas religiões. Aí, como já deixei claro aqui na leitura, aquilo que a gente chama de anjo nem sempre é tratado como anjo em outras culturas. Então aquilo que a gente qualifica como anjo, esses seres que estão interagindo aí entre o mundo humano, né, o mundo da realidade humana e as realidades do mundo celestial, do mundo espiritual, do mundo de Deus, esses seres que estão intermediários, né, não intermediador, o único intermediador entre
o homem Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que nos comunicar com Deus somente através de Cristo Jesus, né? Aquele que é Deus encarnado, que veio até nós nos abrir exatamente esse meio de comunicação, é através dele, né? Ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o único meio de comunicação, o único meio de chegar até o Pai. Agora, os anjos trabalham vinculados, subordinados a Deus por nós. Então Deus emprega os anjos no trabalho em prol da igreja, em prol dos seus servos e das suas servas. Como diz, os anjos acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então Deus utiliza-se dos anjos para diversos tipos de funções, de tarefas, de serviços. Aquilo que para nós é realizado pelos anjos, nas mitologias, nos conceitos e tradições das religiões, é realizado por outros seres. Alguns também por anjos, encaram também essa perspectiva do ser angelical. Outros como semideuses, outros ainda como gênios, né, como seres vinculados à natureza, como vi aqui na mitologia grega, né, das ninfas, faunos, náiades, né, e outros como emanações, nós vamos ver aqui. E ainda tem conceitos um tanto mais complexos, como por exemplo no hinduísmo, no budismo, que fala dos devas, né? E os devas como que seres que evoluíram, seres que estão quase alcançando o nirvana, né? Quando não precisam mais, não tem mais necessidades, nem anseios, né? Então seres que estão quase que totalmente anulados. E isso é o estado de perfeição para eles. Então nessas gradações até chegar a esse estado de elevação, eles vão subindo por esses chamados devas, né? Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Claro que não profundamente, que esse negócio é complicado até para eles mesmos, para nós, né? Então temos aí, começando pela mitologia babilônica ou suméria. Então a mitologia suméria, que foi comunicada para os povos que depois adentraram, se relacionaram com esses povos da Suméria. Os povos sumérios são os mais antigos, né? Depois vieram caldeus, babilônios, né, começaram a se relacionar com eles, e aí houve uma miscigenação dessas culturas. Então muito do que está presente na cultura babilônica, assíria, caldaica, é na verdade algo que foi sincretizado desde elementos mais anteriores da cultura suméria. Então temos aí, por exemplo, um gênio, né, aquilo que é tido como um espírito de atos maléficos, no espírito das trevas, né? Aquilo que facilmente caracterizamos como um demônio no sentido negativo, não naquele sentido do daimon, como eu havia falado, mas propriamente um ser do mal, que é chamado Pazuzu na mitologia babilônica. Então, na mitologia babilônica, os anjos estão presentes como semideuses, que vivem em situação intermediária entre os homens e os deuses, fazendo comunicação entre ambos, como por exemplo o Pazuzu, uma espécie de demônio. Aí vemos que mesmo ele tendo essa conotação toda negativa, inclusive fala-se que ele, pelo fato de ele estar com uma mão para cima e outra para baixo, a dualidade aí de sentenças entre vida e morte. Então esse ser podia participar tanto na questão de livrar a pessoa de uma situação de risco maior, ou até de trazer sobre ela uma condenação e morte. Aí vemos todo o aspecto dele, né, que é um aspecto assustador. Inclusive não dá para ver muito bem na imagem, mas se você ler alguma definição sobre ele, você vai ver que ele tem escamas e tem um ferrão de escorpião. Tá, okay? A cabeça dele é um ser antropomórfico, né, então o corpo é de homem, pelo menos assume essa postura de homem, mas a cabeça é de leão ou de cachorro, né, definido. E o que acontece? Esse ser, que é um ser das trevas, mesmo assim ele era usado como amuleto. Inclusive mulheres gestantes usavam este ser, carregavam ele como um amuleto, para que ele pudesse afugentar um outro espírito pior do que ele, um espírito feminino, que se apoderava da vida dos recém-nascidos, ou que atrapalhava até a mulher durante o parto. Então as mulheres, com medo, né, dessa intervenção desse ser maligno, que podia causar a morte da mãe ou a morte do bebê, eles penduravam no pescoço um amuleto deste demônio, o Pazuzu, que ia ser como que um espírito maligno combatendo contra outro espírito maligno. O que é isso senão uma manipulação, uma tentativa de manipulação sobre o mundo espiritual, que é exatamente o conceito da forma como se lida com isso dentro do paganismo, através de ofertas, através de cultos, de devassidão.
por exemplo, cultos sexuais para promover a fertilidade, sacrifício de crianças como forma de votar, né, a deidade, atrair a atenção da deidade, cativar a deidade, né, para que ela venha realizar algo que ele deseja, algo que ela deseja, oferendas de alimentos, oferendas de objetos e por aí vai. Formas que o paganismo lida com esse mundo espiritual e que tem que ser tomado, tem que ser analisado, entendido e tem que se tomar muito cuidado para que o cristianismo não se veja paganizado por esses conceitos, porque muito daquilo que a gente tem visto da chamada guerra espiritual, e aí tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, vendendo apostila, dando palestra, e pregando mensagens chocantes, aterrorizadoras, né, na igreja, mantendo as mentes cativas, tem se parecido muito mais com esse tipo de religião pagã do que com a Sagrada Escritura. Então muitas pessoas que têm verdadeiro pânico, verdadeiro terror em relação ao mundo espiritual, que não podem orar em voz alta porque o demônio vai ouvir e vai promover algum tipo de boicote, né, a esta oração, de modo que ele não venha a ser atendida, como se o demônio tivesse mais poder do que Deus. Então as pessoas às vezes são colocadas debaixo de uma espécie de um terror, um pânico, né? Isso na verdade para mantê-las cativas àquele tipo de conceito desenvolvido por aquele estudioso. Então ele quer que a pessoa receba aquele conceito, se veja cativa a ele e até vinculado a algum tipo de prática que ele vai incentivar, e com isso ele causa esse terror, esse pânico. E esse tipo de conceito muito mais se aproxima do paganismo do que da revelação da Sagrada Escritura. Então mesmo que hajam demônios atuem de forma poderosa, e de fato há uma hierarquia que foi lançada dos céus por causa da revolta, que nós vamos analisar melhor quando tratarmos disso lá em Apocalipse, né? Então quando vamos ver o que a Bíblia nos diz acerca desses seres demoníacos, e que de fato eles têm uma atuação, como vimos Jesus muitas das vezes em confronto direto com esses seres, né, expulsando demônios, praticando exorcismo, e demônios dialogando com Jesus e requerendo que não fossem destruídos naquele momento ou lançados na condenação eterna naquele momento. E aí vimos que eles estão presentes, eles causam danos, eles de fato têm poder, mas eles não têm todo o poder. Eles têm poder, mas não todo o poder. E aí a nossa subordinação, nosso temor, vamos dizer assim, o nosso respeito não é devotado a esses seres. E nem dialogamos com eles, como muitas igrejas fazem, né? Temos aí igrejas, principalmente neopentecostal, né, que tem essas manias, que fazem verdadeiras entrevistas com o demônio. E é o que o demônio fala, muitas vezes é tido como um discurso válido, né? Então, certo líder aí perguntou para o demônio, né? O que você faz na igreja do fulano de tal? Aí o demônio diz lá, eu tô lá com o apóstolo, e eu faço ele dizer não sei o que, e eu faço não sei o que e tal. E aí, ao final da entrevista com o demônio, aquele pastor, essa igreja grande, é muito conhecida, ele como que aprovou aquele discurso, falou aqui, tá vendo? Realmente é isso que ele faz lá. Só que a Bíblia Sagrada já havia avisado, informado que ele é pai da mentira e que ele vive, ele ama a mentira. Então como que o discurso dele, quando é contra outra igreja, para ele é verdade, para ele é válido? Então, veja que quando é para o seu benefício, ele aprova o discurso até do demônio. Tem certas igrejas que o demônio prega mais do que os pastores. Então é esse tipo de relacionamento que tem que ser evitado. Esse tipo de relacionamento que tem que ser rechaçado. Não pode ser aceito, porque isso é uma paganização do cristianismo. É aquilo que os babilônicos já há milênios atrás, né, coisas de 1000, 2000 anos antes de Cristo, já se relacionavam desta forma, com esses seres espirituais maléficos. Esse Pazuzu não é um ser da luz, não é um ser benigno. Não é o tipo do daimon, eudaimon, que Sócrates disse que o influenciava. Esse aqui é um ser das trevas. Só que as pessoas entendiam que poderiam ter algum tipo de influência, algum tipo de manipulação sobre esse ser para que ele trouxesse algum bem ao combater outro ser tão ruim quanto ele. Então, esse tipo de ilusão é que mantém as pessoas cativas. Existem diversas religiões que se comportam dessa forma em relação a esses seres espirituais, e a Bíblia condena, né? Então não temos, se o Satanás está dividido contra si mesmo, ou seja, se está combatendo contra si mesmo, seu reino não subsistirá.
é uma lógica professada por Cristo e que de fato tem nos conduzido à verdade, né? Como é que o reino de Satanás pode combater contra Satanás? Ele não está dividido contra si mesmo. Se alguma pessoa pensa que ele está trazendo algum bem, é porque na verdade ele está lhe mostrando uma enganação e está arrancando algo muito mais precioso dele sem que ele saiba, mostrando para ele aquela aparência de bem, mas na verdade causando um mal muito maior. Então, prosseguindo aqui nas mitologias, temos a questão da mitologia assíria, tá? Na mitologia assíria, eles seguem uma forma análoga em relação à narrativa. E aí, essa narrativa aqui ficou incompleto o texto, mas na verdade é análoga em relação à narrativa bíblica tratando dos querubins. Então, quando a gente vê acerca dos querubins, nós vemos seres antropomórficos, né, que fundem características animais e características humanas, né, principalmente na visão de Ezequiel, na visão de João e Apocalipse. Nós vemos querubins, inclusive Ezequiel viu os anjos tronos, né, aqueles anjos ligados ao trono de Deus, anjos que se manifestam tendo como muitos olhos, rodas, então seres ligados ao movimento do trono de Deus, né, aquilo que não está na Bíblia Sagrada, mas que está presente em alguns textos babilônicos, como o Talmud, escrito na Babilônia, a Shekinah, né, estão associados a esse tipo de manifestações de Deus. Então, esse ser da mitologia assíria tem algumas características semelhantes à descrição bíblica dos querubins. É o mesmo ser? Com certeza não, porque uma tradição, uma mitologia, vai descrever as suas funções, as suas atribuições, o seu comportamento de uma maneira, e a Bíblia Sagrada nos traz a revelação acerca desses seres espirituais vinculados a Deus de outra maneira. Então, há semelhanças? Há semelhanças, como existem muitas coisas que são semelhantes, mas não necessariamente estão relacionadas. Na natureza está cheia disso, coisas que são semelhantes, mas têm outras origens e atendem a outros fins. Então, a narrativa, né, é semelhante, e foram encontrados pelos arqueólogos representados por seres antropomórficos, como vê-se aí na imagem, né, esse ser que tem cabeça de homem, né, barba, asas de ave, tem corpo de touro, ele poderia ter também corpo de leão, cabeça humana. Então, nesse sentido, há uma semelhança. Antropomórficos alados, chamado Shedu, tá? Shedu. Tem outro nome também que é dado a eles. Esse Shedu é o nome masculino, tem um nome feminino, Lamaço, uma coisa assim, mas não me recordo agora. Então, esses seres estão associados. Esse ser nasceu da tradição popular e foi incorporado às tradições ligadas à realeza, e eles na verdade são tidos como querubins que guardam a entrada dos palácios, por isso que muitos deles foram encontrados como obras de arte, como é retratado aí, esse alto relevo, né? Mas alguns eram estátuas mesmo, construídas de forma em tamanho colossal nas entradas dos palácios, e eles faziam a proteção, a guarda desses palácios, né? Com certeza guardando contra outros seres espirituais, né? Porque contra seres físicos eles preferem colocar um soldado muito bem armado, né? Então temos aí a tradição assíria, a tradição romana, como já falei aqui, é o sincretismo que houve entre Roma e a Grécia, né? Então o que para um grego na mitologia dele é Mercúrio, é Hermes, para Roma é Mercúrio. Então temos aí os romanos também criam na presença desses seres sobrenaturais e que faziam a mediação entre os deuses e os homens, e adotaram por sincretismo a figura de Mercúrio como intérprete dos deuses. Então, o sincretismo realizado pelos romanos, que está trazendo para dentro da sua cultura a figura de Hermes da cultura grega. E eles têm não somente esse deus, inclusive Mercúrio tem asas nas costas e Hermes tem asas nos tornozelos, tá? Inclusive dentro da cultura romana vai surgir também a figura do Cupido, que é vamos dizer assim, um anjo mirim, é um anjo jovem e que fazia traquinagens, que atirava flechas, e aqueles que eram atingidos pela flecha do Cupido se apaixonavam. Então, tem também essa forma meio cômica aí da presença desses seres alados, né, esses seres angelicais, né, esses semideuses dentro da cultura romana. E na cultura grega, como se lê embaixo, os gregos sem dúvida foram um dos povos que mais produziram no campo da mitologia. A gente viu aqui, né, na cultura grega tinha os gênios, né, como os daimons, por exemplo, gênios do bem, gênios do mal.
semideuses. Gênios também vão estar presentes na cultura muçulmana, no islamismo. O islamismo tem a presença de gênios, inclusive no islamismo, esses seres angelicais, a abordagem deles é mais restrita. Então você tem Deus, né? Você tem Alá, você tem o seu profeta, que é Maomé, aí você tem os outros que comunicam mensagem divina também, mas não no mesmo nível de Maomé. Então você tem na hierarquia Maomé e os demais abaixo de Maomé. Então Maomé é o profeta por excelência de Deus. Aí você tem os dois anjos que figuram na tradição judaico-cristã, né? Miguel e Gabriel, que é Gibril, Micail e Gibril, se não me engano. Vamos ver quando chegar lá no quadro acerca do islamismo. O texto que eu li na aula passada sobre a queda de Lúcifer está ligado ao fato de ele não concordar em se prostrar diante de Adão, que é uma criação de Deus. Então, provavelmente o islamismo extraiu este relato de outra cultura, tá, ok? Isso está presente em outra cultura, em outra mitologia, e está presente também no islamismo, essa revolta, né? Essa revolta mesmo de Lúcifer, né? Que é tido depois como Satanás, figura nos textos do Antigo Testamento e do Novo como Satanás, ou como demônio, ou como Diabolos, né? E a recusa dele em se prostrar diante do homem, por ser o homem um ser inferior a ele, e assim ele caindo da sua condição, e sendo enviado para a terra para atormentar, para perseguir, né, o homem. O homem resiste ao diabo, e o diabo está vinculado a este ódio ao homem por não querer se submeter a ele, não querer se prostrar ante ele. Então temos aí a figura do diabo. Os anjos estão vinculados a Deus. Os anjos que são retratados são mais ligados aí aos dois que são manifestos também na cultura judaico-cristã. Existem outros anjos ligados também, inclusive existe até dentro do islamismo um conceito de que dois anjos estão nos ombros do muçulmano enquanto ele reza, um para anotar seus bons feitos, outro para anotar suas palavras. Então tem esse tipo de relacionamento. São como que o quê? Como que gênios. Então esses dois gênios estão ligados à investigação sobre o comportamento do fiel. E gênios também ligados à natureza, gênios de índole boa e índole má, também na cultura muçulmana. Então aqui finalizamos com a cultura grega, cultura romana, cultura grega embaixo que estou lendo aqui, um dos povos que mais produziram no campo da mitologia, bem como da filosofia, e a figura mediadora de Hermes, figura redundante aqui, né? Figura mediadora de Hermes, como que uma crença na realidade dos anjos, ou mensageiro dos deuses. Então, o Hermes ocupa, né, aquilo que nós chamaríamos de a posição de um anjo, o mediador, aquele que faz a comunicação entre os dois mundos, e dentro da mitologia grega assume o papel de um semideus. Então ele não é um deus do nível daqueles que estão no panteão, né, ligados a Zeus, né, aquele que encabeça o panteão dos deuses. Ele é um semideus, ele está abaixo daqueles deuses, mas ele interage com o mundo dos deuses e também interage com o mundo dos humanos. Ele faz essa ponte de comunicação entre eles. Tá, okay? Então, dando prosseguimento, a gente entra aqui na questão do zoroastrismo. Veja, anjos e emanações no zoroastrismo. Você tem a figura de Ahura Mazda aí em tela. No zoroastrismo, muitos nomes de anjos são conhecidos, representados em forma humana ou de animais reais. Que viu até a figura antropomórfica do Shedu, né? Também segue esse tipo de representação. Reais ou fantásticos, né? Animais que nós conhecemos ou animais que são do mundo da mitologia. São chamados Yasata, veneráveis. Então, os Yasata são os 7 espíritos ligados a Ahura Mazda, que participam com ele da criação. Os Yasata são emanações de Ahura Mazda, é como que eles fossem parte do próprio Ahura Mazda, tá, ok? Ou Yazad, nome originalmente dado a divindades menores do antigo paganismo persa. Então vê aí a gradação. Ahura Mazda encabeça, né, esse panteão que nós estamos descrevendo aí, e os Yasatas são seres inferiores, tá, ok? Mas na verdade eles entendem que Ahura Mazda que é Deus de fato, e os que estão abaixo dele são emanações dele. Além disso, Ahura Mazda, o Deus Supremo, foram atribuídas 7 emanações, chamada Amesha Spenta.
tá? A Meshach Penta. Imortais sagrados, que na evolução posterior da religião foram personificados como arcanjos. Então, trataram a Meshach Penta como arcanjos, né? Então, pegando aí aquilo que de outras culturas fala-se de arcanjos, temos aí a cultura judaica pós-bíblica, né? Falando cerca de 7 arcanjos. Temos aí a cultura do catolicismo, também falando de alguns arcanjos, né? Dentro daqueles místicos que tratavam da hierarquia celeste, dentro da Cabala, falando sobre diferentes arcanjos, dando esses nomes, esses arcanjos. Então, fazendo uma comparação entre níveis hierárquicos, esses Ameshas Penta, que na verdade é desse que eu estava falando, quando falava das emanações, né? Esses Ameshas Penta são comparáveis àqueles arcanjos, né? Só que esses aqui, o conceito acerca deles é que eles são emanações do próprio Ahura Mazda e participam com ele de todo o movimento da criação. Então temos aí alguns nomes: o Spenta Mainil, tá? Espírito Sagrado, criador do ser humano e representação do próprio Ahura Mazda, Ormuzd em face moderna. Então a face é a língua que está presente, que é herdeira dessa língua anterior, essa língua mais antiga, falada entre os persas, né? Temos esse ser aí que é como que, vou colocar aqui de uma forma bem simplificada, é como se fosse uma espécie de gerente entre os outros, né? Um capataz, um superior, que é a própria representatividade do Ahura Mazda. Então vemos abaixo dele aí o Vohu Maná, bom pensamento, Barman em face moderna, responsável pela vida animal. Então é o setor desse aqui, é o ministério dele, vai tratar acerca da vida animal. Asha Varrista, sei lá se é desse jeito, me perdoe se eu errei aqui a pronúncia, hein? A pronúncia é muito difícil. Retidão suprema, ordem. Ardiberest em face, responsável pelos astros e pelo fogo. O Kshatra Vairia, governo e poder, ou Vohu Kshatra, bom governo, né? Sheherevar, em face, responsável pelos metais e minerais. Então aqui é responsabilidade desse camarada aí. Spenta Armaite, devoção sagrada. Spendarmad em face, responsável pela terra. Alvatat, perfeição, ou Cordad em face, responsável pela água. Ameretá, imortalidade. Armad em face, responsável pela vida vegetal. Então, cada uma dessas emanações ligadas a Ahura Mazda são seus representantes, tendo um representante superior, né, que é o Spenta Mainil, ok, representante superior dentre estes, e cada um tratando de uma determinada área aí do campo da criação, né, responsáveis por ela. Então veja, o conceito desses seres aqui é diferente do conceito bíblico acerca de anjos. Então os anjos, arcanjo, né, querubins, serafins, eles participam do governo divino, estão subordinados a Deus e atendem suas ordens. Estão ligados à adoração direta a Deus, né, ao seu próprio ser, a adoração àqueles que estão mais próximos deles, como o serafim, né, inclusive o próprio nome seraf, seres flamejantes, seres de fogo, ou querubins, né, ligados ao seu trono, ou protetores, aqueles, por exemplo, um querubim foi colocado para guardar a entrada do Éden, né, quando o homem pecou, foi expulso de lá, um querubim foi colocado como guarda. Então, querubim como que guardam os caminhos para a santidade divina, né, preservam o ambiente de Deus, o ambiente santo de Deus. Então, o querubim, os anjos, né, o arcanjo que está sobre eles, está coordenando todos esses grupos de anjos. Vamos ver alguns que fazem algumas especulações sobre hierarquia. É um campo meio escorregadio, a Bíblia não fala muito claramente sobre essas hierarquias. Mas veja, em relação a nenhum deles é dito que algum deles tenha criado alguma coisa. Não é dito que eles têm o poder de criar alguma coisa, ou que eles mandam em alguma coisa, independentemente daquilo que Deus os ordena fazer. Eles são sempre representantes da vontade divina. E nenhum deles tem poder criador. Só quem pode criar alguma coisa é Deus. Então só Deus tem o poder e a autoridade de criar, de trazer algo do nada, né? O ex nihilo. Somente Deus. Os anjos são outras criações de Deus que foram postos por Deus para governar sobre essa criação. Mas tudo foi criado diretamente por Deus. E João é mais claro ainda, diz que tudo foi criado pelo Verbo divino.
né, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o verbo divino, por meio de quem tudo foi criado. Agora no zoroastrismo, estes 7 espenta, ameixa, né? Ameixa espenta, esses 7 ameixa espenta, que são comparáveis às tradições místicas acerca dos arcanjos, que dizem haver 7 arcanjos, né? Eles são, na verdade, emanações do próprio Ahura Mazda, tendo um deles que é a própria representatividade dele, e são responsáveis pela criação desses elementos e são responsáveis por elas. Então é uma administração aí mais compartilhada, né? A Ahura Mazda aí compartilhou o poder com essa galera. Veja só, na continuação aqui, anjos e emanações do zoroastrismo. 23 Yasata, chamados Rankar, colaboradores, são especialmente designados para assistir os Ameixa Spenta, a saber. Então aqui temos uma terceirização, né? Então a Ahura Mazda compartilha poder com esses Ameixa Spenta, né? São suas emanações, e esses Ameixa Spentas, por outro lado, têm 23 Yasata para ajudá-los aí na administração de todo o cosmos, né? Então temos aí uma terceirização aí de toda a ordem de trabalho. E aí temos aí os nomes deles, né? Vou ler só aqui uns 5 para a gente ter uma noção, mas fica aí no vídeo, você pode dar mais uma lida aí, você pode inclusive procurar mais material acerca do zoroastrismo, é interessante, tá? Você pode ler aí o Avesta, que é o livro sagrado deles, e ver algum material mais aí tratando sobre esta religião. É interessante conhecer porque é o pensamento humano, são a construção, a especulação humana acerca dessas realidades. Isso é tão presente para todas as pessoas que elas não conseguem ignorar. Elas produzem algum saber acerca disso. Agora, nem sempre esse saber foi bem orientado. Então, muitas das vezes, acaba produzindo algumas distorções, mas até isso é interessante saber, para ver como é que os povos têm pensado acerca desses seres espirituais, tá ok? Então temos, ó, destes Yasata, né, esses 23 colaboradores dos Ameixa Spenta, temos aí Rankar, significado, temos aí abaixo dele, ó, Doepa Adar, fonte de fogo, né, fonte de fogo. Colabora com Hormuz e trabalha pelo bem-estar humano. Aí vamos pegar um outro aqui que tem uma outra função. Aqui, Ram, significado é bom humor, trabalha aí com Barman e tem essa incumbência aí de trabalhar pela sorte e alegria. Abaixo dele, Adar, ou Atar, ou Azar ainda, colabora com algum ameixa espenta ligado ao fogo e tem o domínio sobre luz e calor, tá ok? Domínio sobre luz e calor, e por aí vai. Então temos toda essa lista aí desses seres com nomes extremamente complicados, ligados a esses 23 Yasata, que por outro lado são subordinados aos Ameixa Spenta, que são emanações de Ahura Mazda, tá ok? E aí o Zaratustra foi o profeta do zoroastrismo, que pregou aí na Pérsia, né, esses conceitos. Eles migraram depois para o mundo greco-romano, tá? E, salvo engano meu aqui, mas eu acredito que eles vão dar origem àquilo que, na época de Agostinho, vai ser conhecido como maniqueísmo. Maniqueísmo, que é extremamente dualista, tá? Que o zoroastrismo é dualista. Então, existe uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra travada entre o bem e o mal. Mas você pode dizer, não, mas o cristianismo também é uma guerra entre o bem e o mal. Tudo bem, ok, mas no cristianismo Deus é todo poderoso, Deus está no centro. Deus não está disputando alguma coisa com o diabo. O diabo é apenas um ser criado e que tem prazo para ser destruído. Então ele não está, Deus não está travando forças com o diabo, ou como algumas pessoas colocam às vezes uma imagem de Jesus, uma quebra de braço com o demônio. O braço do demônio já teria sido arrancado se ele tivesse tentado uma quebra de braço com o Senhor Jesus Cristo. Então não há essa briga de seres igualados, né, equânimes. Aqui no zoroastrismo sim, existe esse dualismo, e esse dualismo é transmitido para o maniqueísmo, que é do contexto de Agostinho. Agostinho até durante um pouco tempo foi maniqueísta. Depois ele viu lá a loucura que é o maniqueísmo e ele caiu fora. Aqui que temos assim, aqui a citação que eu falei que ia ler aqui da apostila, sobre Hesíodo e depois Homero, o poeta grego mais antigo, escreveu:
milhões de criaturas espirituais andavam pela terra. Então veja aí como esses grandes poetas aí, tanto Homero, né, autor aí da Odisseia, né, da Ilíada, e Hesíodo, né, autor aí da Teogonia, né, tem a Teogonia de Hesíodo falando sobre a origem dos deuses. Eles criam piamente de que a Terra era habitada por diversos seres espirituais. A modernidade costuma olhar para esse tipo de conceito, achar patético, ridículo, mas na verdade é interessante sim nós temos pelo menos o respeito de estudar e tentar entender como essas pessoas pensavam, por que eles pensavam desta maneira, tá ok? Então, dando sequência aí, o que temos? As mitologias de outros povos, a mitologia egípcia, por exemplo. Temos a imagem de Ísis, né, uma deusa egípcia, e dentro da mitologia egípcia entra aquele conceito que eu já havia falado. Então, aquilo que nós reputamos como anjos, na mitologia egípcia, são deuses inferiores. Há deuses superiores e há deuses inferiores. Então, a antiga religião egípcia, ou mitologia egípcia, é o nome dado à religião praticada no Antigo Egito, desde o período pré-dinástico, tá? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, até o surgimento do cristianismo. Inicialmente era uma religião politeísta, por crer em várias divindades como forças da natureza. Inclusive haviam até deuses para cada nomos, né? Os nomos são as pequenas unidades administrativas, né? Dentro do grande império egípcio. O Egito, inclusive, já foi 2 reinos, quando um faraó ou da parte norte, que é o Baixo Egito, ou da parte sul, que é o Alto Egito, conseguia dominar as duas partes, ele unificava as coroas, então formava um grande império, e aí impunha o seu Deus sobre toda a terra, mas haviam diversas deidades, inclusive havia deidades para cada nomo. Inicialmente era uma religião politeísta, por crer em várias divindades como força da natureza. Ao passar os séculos, a crença passou a ser mais diversificada, sendo considerada enoteísta. Então você tem um deus central e diversos deuses em torno dele, porque acreditava em uma divindade criadora do universo, tendo outras forças independentes, mas não iguais a este, tá? Inclusive esse enoteísmo, até dei uma lida aqui no material, que falava até de que havia às vezes regiões diferentes com um panteão de deuses com nomes diferentes, mas fazendo as mesmas funções. Então, vários deuses ligados ao Sol, vários deuses ligados ao Nilo, vários deuses ligados a tal coisa. Quando acontece uma unificação, tal deus é imposto sobre os outros. Então, esse enoteísmo nasce do domínio exercido sobre toda a terra do Egito, que impõe uma deidade acima de todas as demais. Assim, tem um deus central e os outros deuses em volta dele, tá ok? Então, mitologia egípcia, deuses superiores e inferiores, tá? Aqui esse quadro que mostra esses deuses. Religião no Antigo Egito. No Egito Antigo, a religião era politeísta. Isso significava que os egípcios cultuavam diversos deuses, com papéis e características variadas. Eles eram cultuados em todo o Egito e também fora dele, chegando alguns até a Europa. Os deuses egípcios têm muito em comum com os homens. Podem nascer, envelhecer, morrer, além de possuir um nome, sentimentos e corpo que deve ser alimentado. Vejam, o antropomorfismo muito acentuado, né, na mitologia egípcia, relacionando esses deuses aos homens. Isso não é diferente da mitologia grega, onde os deuses também têm sentimentos, se iram, se apaixonam, fazem perversidades ou fazem coisas louváveis, né? São influenciáveis. Então toda essa mitologia, inclusive por isso que nascem os diversos tipos de rituais como manipulação aos deuses, né? Então a pessoa faz um ritual e a partir daquele ritual Deus se vê coagido a agir de determinada forma. E aí sempre o nosso alerta, tome cuidado porque tem pessoas que estão paganizando o cristianismo, porque é isso que acontece quando uma pessoa pensa que pode manipular o Deus Todo-Poderoso por meio do seu dinheiro ou por meio de alguma determinada prática. Então, uma coisa é a pessoa que ora a Deus e entrega a Ele, mesmo que ele já seja detentor disso, mas é o nosso papel como servos, nos submeter a Ele, né? Entregar-se o cumprimento, a realização de sua vontade soberana. Assim na terra como é feito no céu, como Jesus Cristo ensinou a orar. Ou então, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas conforme tu queres. Como ele orou no Getsemane, como ele nos ensina a orar. Isso é a revelação de Deus.
Agora, aqueles que têm ensinado na atualidade que Deus se vê dobrado por causa de um dízimo, de um dinheiro, de uma oferta, de uma campanha, de uma fogueira, de um óleo, de um pedaço de tijolo ou de um contrato, né, que igrejas aí disseram certa vez que se você der dinheiro, você faz um contrato de sociedade com Deus. Paganismo, paganização do cristianismo, total. Distorção da Sagrada Escritura. Temos que analisar isso aqui, porque é nisso aqui que a gente vai ver a origem de muito daquilo ter sido pregado dentro de algumas igrejas que se dizem cristãs, mas que na verdade não tem nada a ver com cristianismo. No entanto, esses aspectos muito humanos escondem uma natureza excepcional. Seu corpo, composto de matérias preciosas, é dotado de um poder de transformação e suas lágrimas podem dar nascimento a seres minerais. Existem aspectos desses deuses em várias combinações, totalmente humanas, inteiramente animais, com corpo de homem e cabeça animal, com um animal inteiro no lugar da cabeça, o escaravelho, por exemplo, ou com a cabeça humana. Interessante notar que haviam guerras entre as cidades egípcias, as quais possuíam deuses rivais. Interessante mesmo. E aí o site onde foi obtida essa informação, tá ok? Dá uma visitada lá, um site muito legal. E aqui os nomes de alguns desses deuses inferiores, tá? Nesse site havia inclusive informações sobre os deuses superiores. Eu peguei só a parte dos deuses inferiores. Então tem Hathor, deusa guardiã das mulheres e protetora dos amantes. Hathor é a esposa de Horus, representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca. Tá? Anubis, com cabeça de chacal. Anubis nasceu da união de Osíris e Néftis. Foi responsável pela mumificação ao embalsamar o corpo do pai. Tote. Alguns textos evocam-no como filho de Ra, enquanto outros como Sete, patrono da lua, da sabedoria e da cura. Tote possui a cabeça de uma ave. Esse Tote está muito ligado, inclusive, ao hermetismo. A Hermes Trismegistus, por exemplo, que eu li na primeira aula, que fala, inclusive, também sobre daimons elevados, sobre emanações divinas, sobre ascender, né, as emanações superiores da divindade. Que aí você vai o hermetismo, você vai o gnosticismo, todos interligados, inclusive bebendo dessas tradições egípcias, desses cultos de mistério egípcios. Bastet, ligada à fertilidade. Bastet é deusa da fertilidade, sexualidade e do parto, com cabeça de gato e corpo humano. Ela é considerada a protetora das mulheres. Sekhmet, deusa com cabeça de leoa. Sekhmet é filha de Ra e por isso reflete o aspecto destrutivo do Sol. Então temos a mitologia egípcia, seus deuses superiores e inferiores, sendo os deuses inferiores comparáveis, né, ao papel desempenhado pelos anjos, mas claramente com diferenças óbvias, né, com relação aos papéis que são desempenhados por uns e por outros. E aí temos a mitologia hindu, tá ok? A mitologia hindu, e também falar um pouco acerca dos devas, né, do budismo, tá ok? Então no panteísmo hindu temos as diversas manifestações da divindade ou avatares que na verdade emanações. Também vai na mesma linha, claro, não idêntico, mas semelhante àquilo que o zoroastrismo fala dos Amesha Spenta, né, que são na verdade como que os avatares de Ahura Mazda. Mas aí Ahura Mazda sendo mais um deus como que definido. Então temos ali quase que um panteísmo, né? Dizem que na verdade não, que é um monoteísmo, que Ahura Mazda é o único deus, os outros são só suas emanações. Agora aqui não temos alguns podem ver politeísmo no zoroastrismo, né? Mas alguns dizem na verdade que não, que é um monoteísmo, que Ahura Mazda é o único deus e os Amesha Spenta são suas emanações. Mas aqui no hinduísmo temos um panteísmo. Então a frase que mais define para mim é: Deus é tudo e tudo é Deus. Então Deus está misturado em toda a sua criação, está diluído, né, em toda a sua obra criadora. Então está presente em todas as coisas. Então Deus não tem um ser pessoal, individual. Deus está manifesto na natureza por meio de seus avatares. Seus avatares são suas representações que representam o Brahma, né, o ser que está diluído em toda a criação. Então isso é um panteísmo. Falando especificamente sobre anjos, temos a ideia do super-eu ou do sobre-ser, né? Sendo essa uma representação superior
do próprio ser humano. Então temos aí o ser humano em suas evoluções, né, quando ele vai se tornando seres superiores e vai se integrando ao próprio Deus, e esse Deus num aspecto panteísta, tá ok? Por isso que o budismo, que herda algumas coisas, que se relaciona a alguns pontos de vista, ele vai falar do nirvana, e o nirvana é um nada total. É quando a pessoa já não tem necessidades, já não tem individualidade, está diluída no próprio Deus, né? Esse Deus nesse conceito panteísta. Então temos aí bem como a ideia do Deva, tá? Que juntamente com o budismo descreve esses seres como possuidores de intensa luz. Então os principais personagens da mitologia hindu são Brahma, tá? O deus da criação, mas sempre lembrando que não tem esse aspecto pessoal como na nossa forma de olhar, tá certo? Para a religião. Então é um panteísmo. Esse Deus, na verdade, vai se manifestar pelos seus avatares. Krishna, Deus do amor. Vishnu, Deus protetor. Tá? Shiva, Nataraya, rei da dança. Ganesha, Deus que remove os obstáculos, está ligado ao sucesso. Saraswati, deusa da sabedoria, das artes da música. Lakshmi, deusa da riqueza material, espiritual e da beleza do amor. Hanuman, Deus que representa a devoção pura, a mente humana. Durga, deusa guerreira. Rama, Deus que representa a excelência. E visite esse site, está indicando aí abaixo, e veja melhores explicações acerca do hinduísmo, tá ok? Já peço desculpa de antemão de algumas falhas aí na descrição, tá? São conceitos bastante profundos e difíceis de descrever. Então a gente simplifica aqui e tenta comunicar pelo menos aí algo superficial, tá? Acerca dessas religiões, mas são religiões muito complexas, conceitos muito profundos, e a gente tenta passar pelo menos uma ideia acerca delas. Então, dando sequência aqui, dentro do hinduísmo ainda, hinduísmo e budismo, agora sobre os devas, tá? Então temos aí a figura de Krishna, e temos embaixo uma imagem que eu consegui obter relacionada aos devas, tá ok? E aí essa definição que eu encontrei na Wikipedia. Poderes dos devas. De uma perspectiva humana, os devas são invisíveis a olho nu, mas a proximidade de um deva poderia ser detectada por pessoas que conseguiram abrir o Divyakashus Pali, em Pali, né? Dibakaku, terceiro olho. Então abre no terceiro olho, né? Um olho místico, um olho que pode investigar essas esferas espirituais, né? Perceber esses seres espirituais. Esse é um dom extrasensorial que permitiria enxergar seres de outros planos. Suas vozes também poderiam ser ouvidas por aqueles que treinaram um poder similar no ouvido. Então, só a partir disso aqui a gente começa a entender o que eles estão falando. Diferente dos conceitos de anjos, diferente dos conceitos de deuses inferiores ou de semideuses como Mercúrio, como Hermes, tá? Estamos falando aqui do próprio ser na sua evolução. Então o ser evoluiu para um estágio maior, né? Então esse deva basicamente é a evolução deste ser, se torna um ser superior. E esse ser superior pode ser detectado, pode exercer influência sobre esses seres inferiores, desde que esses seres inferiores abram a sua capacidade de investigação sobre esse âmbito espiritual, o que eles chamam de terceiro olho. Esse terceiro olho, que é um olho místico para, ou como ele diz aqui, esta audição também, para interagir com seres mais elevados. Para ele também ser um deva, ser um ser mais elevado. Com isso temos, dentro do hinduísmo, dentro do budismo, depois o kardecismo de Allan Kardec vai propagar isso no mundo ocidental, a questão das reencarnações. Reencarnações para, em cada reencarnação dessa, subir num grau de evolução, tá ok? Pagar aí vai entrar o conceito do karma, né, daquilo que a pessoa vai a cada reencarnação dessa, né, cumprindo, pagando, né, acertando a conta, a dívida, para subir aí numa evolução, tornando-se um ser superior. E aí esses devas podem comunicar-se com seres inferiores desde que eles abram essa comunicação espiritual, né? Possam então aí ser influenciados e evoluírem também. Então tem todo esse exercício aí se realizado dentro desse conceito, né? A maioria dos devas é também capaz de construir formas ilusórias pelas quais eles podem se manifestar diante dos seres de mundos inferiores. Devas superiores e inferiores têm inclusive de fazer isso entre eles. Então cada um dentro do seu nível aí, dentro da sua
esfera de atuação e de vida pode se comunicar entre si desde que haja esta abertura, né? Desde que haja esse empenho nessa comunicação. Os devas não requerem o mesmo tipo de alimento que os seres humanos, apesar de os mais inferiores comerem e beberem. Os tipos superiores de devas brilham com sua própria luminosidade intrínseca. Então veja, intrínseco por quê? Porque eles se tornam mais superiores, assim vão subindo, né, vão se tornando seres iluminados, vão se tornando seres cada vez mais desprovidos dessas necessidades, até se integrarem mesmo na deidade, né, se diluírem aí e entrarem para esse nirvana total, né, para este ser, esse Deus panteísta. Os devas são também capazes de se locomoverem por grandes distâncias rapidamente, de voar e de voar, apesar de os devas inferiores às vezes conseguirem fazer isso com o uso de auxílios mágicos, como a carruagem voadora. Então é uma questão de gradação, né? Quem são nos níveis superiores tem um upgrade, né? Conseguem realizar mais feitos, né? Tipos de deva. O termo deva não se refere a uma classe natural de seres, mas é definida de modo antropocêntrico para incluir todos os seres mais poderosos ou mais bem-aventurados que os humanos. Ele inclui vários tipos bem diferentes de seres esses que podem ser alinhados hierarquicamente. As classes inferiores desses seres são mais próximas em sua natureza com os humanos, mais inferiores, mais próximos dos humanos, que com as classes superiores de devas. Os devas se enquadram em 3 classes, dependendo de em qual desses 3 datos ou reinos do universo eles nascem. Os devas de Arupiadato não têm quer forma física, quer localização e habitam em meditação em entidades sem forma. Eles alcançam tal estágio ao atingirem avançados níveis de meditação em outra vida. Eles não interagem com o restante do universo. Então esses aí são apenas seres abstratos, né, que só estão presentes dentro da meditação e nem precisam mais se comunicar com ninguém. Vemos parte desse conceito, né, de elevação, meditação, evolução espiritual. Isso aí foi comunicado novamente por meio dos sincretismos que aconteceram, né, na antiguidade, e foi comunicado o gnosticismo. O gnosticismo, de certa forma, também apregou esse tipo de evolução, né, para se tornar seres superiores. E o gnosticismo é através dos conhecimentos esotéricos, né, o conhecimento das escolas esotéricas. Existe aquilo que é exotérico, que é aberto, e aquilo que é esotérico, que é fechado. Dentro dessas escolas esotéricas, a promessa era que as pessoas, por meio desse conhecimento, desses saberes, iriam alcançar níveis elevados, que é aquilo que Hermes Trismegisto fala no seu livro, né? O seu daimon de elevação, em contato com seres superiores, o fazia desprezar, né, aquilo que era da matéria, enquanto que outros estavam agarrados à matéria, por isso não evoluíam. Então, basicamente é isso aí. E você vê as diferentes formas como eles interagem com esses seres espirituais, né, ou abstratos. Temos aí o que para um são anjos, para outros são semideuses, para outros são emanações, para outros são devas, né? Então por aí vai. Na continuação, fechando, né, encerrando já a aula, que já se tornou extremamente grande, anjos no islamismo. Já falei até um pouco sobre isso, né? O islamismo que vai beber aí dessa fonte cultural do judaico-cristã e, na verdade, até algumas outras fontes aí que a gente acaba visualizando, né, alguns conhecimentos aí que já eram tradicionais dentro do próprio da própria cultura árabe, né? Então temos aí diversos conceitos, o que é árabe, o que é muçulmano, o que é islã. Então a cultura árabe que ligada ao local, ligada ao aspecto geográfico, né? Então, nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano. Então a questão da cultura, a própria cultura árabe, né? Tem alguns conceitos da cultura árabe que foram herdados pelo islamismo e continuam presentes neles, como por exemplo a questão dos gênios do bem, gênios do mal. Então, da angelologia islâmica é largamente devedora às tradições do zoroastrismo, veja só, o zoroastrismo, judaísmo, cristianismo primitivo, e divide os anjos em 2 partidos principais, os bons, fiéis a Deus, e os maus, cujo chefe é Iblis, ou Shaitan, privados da graça divina, por terem se recusado a prestar homenagens a Adão. Isso aqui eu li no Alcorão, hein? Esse momento crucial em que eles são derrubados por não se prostrarem ante Adão.
Se eu não me engano, o mormonismo tem uma doutrina semelhante a isso aqui. Também usa esse conceito aqui de que o Satanás, né, que antes querubim ungido, ou chamado por alguns de Lúcifer, né, que na verdade é um nome que vem da tradição latina, que está presente na Bíblia por causa de Jerônimo, né, tradução de Jerônimo, a Vulgata, né, quando Jerônimo produziu a Vulgata, colocou e inseriu o nome Lúcifer. Então temos aí o mormonismo tem uma doutrina semelhante, que o Lúcifer tornou-se o capiroto porque se recusou a adorar Adão. Por outro lado, existe também no islamismo uma categorização hierárquica. Em primeiro lugar estão os 4 tronos de Deus, com formas de leão, touro, águia e homem. Isso aqui é Ezequiel puro, né? O profeta Ezequiel. Em sequência vem o querubim e logo os 4 arcanjos. Aí a Bíblia só fala de um. Mas aqui, ó, Gibril ou Gibrail, o revelador, intermediário entre Deus e os profetas, e constante auxiliar de Maomé. Mical ou Micail, o provedor, citado apenas uma vez no Alcorão, a quem, segundo a tradição, ficou tão horrorizado com a visão do inferno quando este foi criado, que jamais pôde falar de novo. Então, aspectos bem mitológicos, né? Israel, o anjo da morte, uma criatura espantosa de dimensões cósmicas, 4.000 asas, um corpo formado de tantos olhos e línguas quantas são as pessoas da terra. Então, isso aqui é a visão de Apocalipse, né? É João, os seres que estavam cheios de olhos por dentro e por fora, que se posta com um pé no 7º céu e outro no limite entre o paraíso e o inferno. E Israfil, o anjo do julgamento, aquele que tocará a trombeta no juízo, tá? No juízo final. Tem um corpo cheio de pelos e feitos de inumeráveis línguas e bocas, 4 asas e uma estatura que vai desde o trono de Deus até o 7º céu. Por fim, os demais anjos, com uma classe à parte, estão... Por fim, os demais anjos, tá? Ponto. Com uma classe à parte estão os gênios. Então tem os anjos, esses anjos como descrito aí, e os gênios, ou djinns, né, que possuem muitas características humanas, como a capacidade de se alimentar, propagar a espécie, veja aqui, hein, associação lá com os Benai Elohim, conforme a visão judaica, né? Tá ok? Propagar a espécie e morrer, e cujo caráter é ambíguo. Aí cito a fonte aí. Tá ok? Vamos encerrar a aula aqui. E na próxima aula nós abrimos com essa aqui, o conceito gnóstico, e assim damos continuidade à matéria. Tá ok? Muito obrigado. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.